Meus amigos, estamos de volta aí para o nosso terceiro encontro da nossa disciplina de Teoria Geral dos Registros Públicos e também do Direito Notarial. Já vimos aí diversos assuntos importantes, né? Já caminhamos bem aí na nossa disciplina, falando de natureza jurídica. Que mais, né? Discutimos bem a natureza jurídica, a questão de desconcentração, descentralização. Depois passamos ali para o estudo dos princípios ou finalidades, né, da atividade. E agora começamos o estudo, pelo menos trazendo uma noção de cada uma das espécies dos serviços, né? Vimos a nomenclatura correta do delegatário, quando a gente fala do direito notarial, estamos falando dos notários ou tabeliães. E na questão do registro, os registradores, oficiais de registro, e chamei atenção para aquela questão topográfica, para nós entendermos que notário é gênero, pensando principalmente na topografia da 8935, usando a topografia da 8935 como fundamento. Notário, ele seria, e tabeliães são sinônimos, mas que eles guardam uma relação de gênero e espécie, né? Tabelião é espécie, tabelião de notas, tabelião de protesto, é espécie do gênero notário. E aí analisamos o artigo 6º e o artigo 7º, falei para vocês não confundirem, artigo 6º ele traz a função notarial, então ele não tem atos, por isso que ele não fala que é exclusivo, que é privativo, porque ele cabe para todas as espécies. Vimos o artigo 7º, que aí traz a competência privativa ou exclusiva do texto da lei, de acordo com o texto da lei, exclusiva do tabelião de notas. Estudamos o artigo 8º e 9º, falando da questão da territorialidade, da ausência de territorialidade, melhor dizendo, tabelionato de notas. Chamei atenção para o artigo 19 do provimento 100 do CNJ, que nós vamos aprofundar na disciplina de tabelionato de notas. E terminei a aula passada deixando uma indagação, ou seja, vamos imaginar que foi o caso, né, de uma pessoa que requer ao tabelião a lavratura de uma ata notarial, e essa ata notarial ela tem início num município, mas ela termina em outro, ou ela passa, né, ela começa em um, passa por um segundo e termina num terceiro. Como que ficaria essa questão, esse conflito territorial? Quem é o tabelião responsável pela lavratura desta ata notarial, né? Não tem uma resposta unânime na doutrina. O professor Luiz Guilherme Loureiro, em seu livro, defende que tem que chamar todos os tabeliães. Pessoalmente, eu não acho a melhor solução, até do viés econômico. Imagina, você passa com 5 municípios, você paga 5 atas notariais. Então, não acho que não seria prudente, né? Ou não seria a melhor solução, respeitado, obviamente, a posição do professor Luiz Guilherme Loureiro. Eu já acho a solução do professor Paulo Geiger e do Felipe Leonardo, que eles defendem essa posição tanto no livro de notas quanto no livro de atas notariais deles, melhor, né? Eles apelam o princípio, né? Eles trazem o fundamento do princípio da universalidade notarial e entendem que qualquer um dos tabeliães envolvidos poderia lavrar, por uma questão de economia, óbvio, né? Economia de ato mesmo, economia financeira. E, olha, se o fato se passou no município de um dos tabeliães, claro que ele tem competência, ele não tem controle no desenrolar dos atos, né? Então, qualquer um dos envolvidos ali, qualquer um dos tabeliães envolvidos teria atribuição. Mas não é unânime essa posição doutrinária, né? Então, eu trouxe aqui as duas posições, ou todo mundo, ou algum dos tabeliães. Vale sempre a pena você conferir o código de normas do estado para qual você está prestando o concurso, tá? Sempre interessante a gente acompanhar
o código de normas, né? Bom, aqui encerramos, então, o tabelionato de notas, né? A ideia da nossa disciplina é dar uma noção para você da atividade como um todo. Então, eu não vou aprofundar aqui o tabelionato de notas, falar de escritura, falar escrituras em geral, escrituras imobiliárias, escrituras não imobiliárias, atas notariais, testamento, testamento público, encerrado, reconhecimento de firma. Não é o objetivo histórico, não vou fazer isso aqui. Eu dei uma noção geral, a disciplina aqui, o objetivo dela é dar essa noção geral para você. E aí, nas disciplinas específicas, você vai ter um aprofundamento das atribuições. Então, em cada uma das disciplinas, notas, protesto, TD, PJ, SPN, RI, você vai ter um aprofundamento das atribuições de cada um dos serviços, né? A minha função aqui nessa disciplina é dar uma visão geral para quando você chegar lá, você já saber o que está se falando, você já vai saber as atribuições, para que aquele serviço serve, então você vai ter uma noção, e vai ter uma noção do funcionamento como um todo da atividade também, né? Então, é importante a gente ter essa visão geral. Vamos falar um pouquinho, o artigo 10, aí, ele traz para nós os tabeliões oficiais de contratos marítimos, né? Deixa eu dividir a tela aqui. Vamos dar uma passada no artigo 10. Vamos dar uma passada no artigo 10. Bom, a primeira coisa que a gente tem que falar é que esse tema ele é bem confuso, tá? Ele é bem confuso do ponto de vista legislativo. Há uma confusão legislativa muito grande sobre o tema. A gente não tem doutrina, a gente não tem muita doutrina sobre o assunto, né? Então, o que nós vamos ver aqui são as atribuições previstas na Lei 8935 e vamos ver uma evolução histórica legislativa da regulamentação do serviço dos tabeliães oficiais de registro de contratos marítimos, né? Então, diz o artigo 10 aí, que aos tabeliães oficiais de registro de contrato marítimo compete lavrar os atos, contratos e instrumentos relativos a transações de embarcações a que estas partes devam ou queiram dar forma legal de escritura pública, registrar os documentos da mesma natureza, reconhecer firmas em documentos destinados a fins de direitos marítimos, e expedir traslados e certidões. Aí vem uma evolução aí, histórica, né? Então, a primeira legislação que nós tivemos foi o Decreto 15.809 de 1922, que tratava da hipoteca de navios, né? Dividiu o território nacional em 3 distritos para o registro da hipoteca. Em cada sede haveria um cartório privativo destinado para o registro. O Decreto 5.372-B, de 1927, ele determinou aí ofícios privativos de notas e registro de contratos marítimos para todos os contratos de direito do mar. Depois nós tivemos o Decreto 5.372, de 1927, que ampliou as atribuições previstas aqui no Decreto 3.700, né? Teve primeiro o 5372B e o 5372, com ampliação das atribuições. O Decreto 18.399, de 28, regulamentou a atividade. Depois nós tivemos aí o Decreto 22.826, que revigorou aí as disposições do Decreto 18.399, e, por fim, aí a Lei 7.652 de 88, alterada pela Lei 9.774 de 98 também, que acabou regulamentando, né, a atividade, dispondo sobre o registro aí da propriedade marítima. Ela determinou que as embarcações brasileiras, exceto as de marinha e de guerra, serão inscritas na capitania dos portos ou em um órgão subordinado em cuja jurisdição for domiciliado o proprietário ou armador, ou onde for operar a
embarcação, né? Será obrigatório o registro da propriedade do Tribunal Marítimo se a embarcação possuir arqueação bruta superior a 100 toneladas para qualquer modalidade de navegação. Bom, o importante aí que a gente pode destacar, né, é que apesar da 7652 ter regulamentado os atos, né, de registro da propriedade marítima, ela não tem conflito nenhum com a 9492, com a 8935, né, não há conflito. O Tribunal Marítimo, está aí o artigo 3º, ele fixa a competência do Tribunal Marítimo, enquanto a 8935 vai falar do serviço de registro de contrato marítimo e demais registros, né? É importante a gente destacar que estes atos aqui, ó, previstos aqui no artigo 10, esses atos, os atos aqui do inciso 1 e os atos do inciso 3, eles podem ser praticados pelo tabelião de notas, onde não houver o tabelião de contratos marítimos, tá? Então, os atos 1 e 3, eles podem ser praticados pelo tabelião de notas no local onde não houver o tabelião de contratos marítimos. É interessante também que o Código Comercial ele não foi totalmente revogado, né, pelo o antigo Código, o Código Comercial, né, que é a Lei 556 de 1850, ele não foi totalmente revogado pelo Código Civil. Houve uma unificação, né, então as regras privadas em geral, elas foram todas para o Código Civil, então a gente tem a parte civil e a parte empresarial no diploma, mas o Código Civil não revogou totalmente, né? Ele não fez uma abrogação, que é uma revogação total de uma lei. Ele fez uma derrogação do Código Comercial, ou seja, apenas uma parte do Código Comercial foi revogada. E os artigos 468, 472 e 474, então 468, 472 e 474, eles ainda continuam em vigência, né, e vão regulamentar questões aí também dos contratos marítimos, né? Bom, vamos passar para o nosso próximo serviço, que seriam os tabeliães de protesto, né? Os tabeliães de protesto. Então, está aí no artigo 11 da 8935, a gente tem a atribuição dos tabeliães de protesto. Antes da gente entrar nessas atribuições, vamos falar um pouquinho da natureza jurídica, né? Vamos falar um pouquinho da natureza jurídica. Se a gente for lá na Lei 9492, lá vai estar falando que compete ao... E aí também, aqui também no artigo 11, ó, compete ao tabelião de notas, né? Compete ao tabelião de protesto, desculpa, compete aos tabeliões de protesto de título privativamente. Olha só o que está escrito aqui. Lavrar. Cadê a caneta? Aqui, ó. Lavrar o protesto, registrando-o em ato próprio. Aí vai ter doutrinador que vai falar assim: olha, se ele lavra e registra, ele não é tabelião. A natureza dele é mista. Ele é tabelião e é também registrador. Porque está falando aí que compete privativamente ao tabelião de notas lavrar o protesto, registrando-o o ato em livro próprio, em microfilme ou sob forma de documentação. E aí, o que você acha? Você acha, pelo que a gente já estudou aqui até agora, você tem condição de responder isso? Pelo que a gente já estudou até aqui, o tabelião de protesto, ele é tabelião ou ele é tabelião e
registrador, ou seja, a natureza dele é mista. O que é que você me diz? Pensa aí e no próximo bloco a gente responde. Já já nós voltamos. Bom, voltamos aí para o nosso segundo bloco deste nosso terceiro encontro, aonde agora estamos discutindo o tabelionato de protesto. Então, estamos tendo uma visão geral do tabelionato de protesto. Olha só, terminei o bloco fazendo uma pergunta. Falei, ó, lá no artigo 10, melhor, no artigo 11, né, da Lei 8935, no inciso 4º, ele diz que compete ao tabelião de protesto, compete privativamente lavrar o protesto, registrando o ato em livro próprio, em microfilme sob forma de documentação. Aí eu te perguntei, qual a natureza jurídica do tabelionato de protesto? Aí tem gente que vai olhar para esse inciso 4º e vai falar assim, é mista, porque ele lavra, está falando que ele lavra e registra. Ué, mas espera aí, eu sou tabelião de notas. Aonde que eu vou lavrar a minha escritura? Ela não fica registrada num livro também? Perceba que a palavra registro, aqui no inciso 4º, ela não está sendo utilizada no termo técnico dela, no sentido de ato administrativo extrajudicial, né, capaz que leva ao surgimento de um direito. Não. Aqui ela está sendo usada na sua expressão, no seu sentido do vernáculo mesmo, de registrar, no sentido de ter sido lançada em um livro. Ou seja, o protesto, tem um livro do protesto. Então lá, o tabelião vai escrever nesse livro. O registrar aqui está nesse sentido, e não no sentido técnico extrajudicial da palavra registrar. Então, pelo que nós já estudamos aqui, primeiro pela topografia desse artigo 11, né? A gente viu que o artigo 11 está inserido no capítulo 1, seção 2. E a seção 2 ela se chama da atribuição dos notários e da competência dos tabeliães. Não vimos isso na aula passada? Então, o tabelionato de protesto, ele tem como função tudo aquilo que está lá no artigo 6º da Lei 8935. Autenticar fatos, dar forma jurídica, assessoria, tudo aquilo que está lá, é competência do tabelião de protesto. Então, o tabelião de protesto, a função dele tem natureza notarial, não tem natureza registral. A função é totalmente notarial. A finalidade do protesto ajuda a gente, né? O que é a finalidade do protesto? É dar forma jurídica. A forma jurídica é o quê? Ao inadimplemento, ou seja, a publicidade do inadimplemento. Uma pessoa deve a outra, há uma certeza desse débito, há uma liquidez desse débito, sabe-se quanto. Então, uma pessoa deve a outra, uma certeza, A deve para B. Tem a natureza jurídica, né? Um direito de crédito, enfim, um direito alimentar, por exemplo, com alimentos, por aí vai. É débito condominial. Você está certa já a dívida. Então, você consegue identificar as partes. A dívida é líquida, o cara deve 1.000, 1.500, 2.000, 3.000, a liquidez da dívida. E ela é exigível, vai ter um prazo de vencimento, você emitir um cheque. O cheque é uma ordem de pagamento à vista, na classificação dos títulos de crédito. E ele é à vista, então você pode até predatar, mas se chegar no banco, o banco vai creditar. Se tiver fundo, vai pagar. Aí o devedor não paga o credor. Então você tem um título, um documento líquido, certo e exigível, chamado de título de crédito. Ele é líquido, certo e exigível. O devedor não paga. O que o credor pode fazer? Ele chega para você e te pergunta: o que eu posso fazer? Aí você vai explicar para ele o que ele pode fazer. Você pode tornar público o inadimplemento.
Protesta o cidadão. Inicia um procedimento que culmina com a publicidade do débito. E aí essa publicidade do débito acaba forçando o devedor a pagar. Então perceba que aí você tem autenticação de fatos, ou seja, você comprova que a dívida existe, você comprova que o devedor foi notificado e se quedou inerte no prazo para o pagamento, você autentica o fato, né? Você constata que não houve o pagamento, você dá forma jurídica, como eu disse, ao inadimplemento através de uma publicidade. Então perceba que a finalidade do protesto ela se encaixa lá no artigo 6º e ela tem a ver com a função notarial. Algumas outras finalidades do protesto, né, que a gente pode... Então vamos elencar aqui algumas das finalidades ou efeitos do protesto. O protesto ele tem um efeito probatório. Então, veja bem, aí isso é lá assunto de título de crédito, né? Esse é assunto lá de título de crédito. Você vai estudar lá em direito empresarial título de crédito. Então, no título de crédito, você sempre forma, sempre não, mas se houver um endosso do título, né, o endosso é o ato cambial que causa a tradição, né, do crédito, da transmissão do título. Então, o título é transmitido por um ato de endosso. Toda vez que o título é endossado, você vai formar uma cadeia de devedores. Todo mundo que participa daquela cadeia ali, ele é devedor. Só que você tem o devedor principal, né? E você tem os coobrigados. Então você tem... mas quem que é o devedor principal na letra de câmbio? Na letra de câmbio, vamos supor que tem uma letra de câmbio e ela foi endossada várias vezes. Então, teve 10 endossos. Quem que é o devedor principal? Bom, o devedor principal na letra de câmbio é o aceitante. É o aceitante. E os outros são coobrigados. Por que é importante você diferenciar a figura ou a posição jurídica do coobrigado para o aceitante? Porque para o coobrigado, o protesto é necessário para a cobrança da dívida. Porque pensa bem, você tem 10 pessoas que foram... O título foi endossado 10 vezes. Quem que vai estar obrigado a pagar? Ou todo mundo está obrigado a pagar, mas quem falou que eu estou cobrando de você? Coobrigado. Então eu preciso te provocar. Por isso que o protesto é necessário. Agora, o devedor principal, ele é o devedor principal, ele aceitou no caso da letra de câmbio, ele aceitou, ele sabe que ele é devedor. Nem se discute, ele sabe. Porque para o devedor principal, o protesto ele é facultativo para a execução do título, seja execução judicial ou extrajudicial. Quer dizer, extrajudicial não tem jeito, né? Vou ter que protestar. Para execução judicial. Então, você saber quem que é o devedor principal e quem são os coobrigados nos títulos de crédito é interessante. Coobrigado, protesto necessário. E esse protesto ele tem fim probatório. Por quê? Porque você vai provar que o cara não pagou, você vai provar, por exemplo, que ele não te devolveu o título. Como assim não devolveu o título? Alguns títulos são apresentados para aceite. Duplicata. Tudo bem que a duplicata ela tem um aceite presumido, mas ela é apresentada para o devedor. Ele tem que devolver a duplicata para o credor. A própria letra de câmbio, são títulos que têm aceite. Então ela é apresentada para ser devolvida.
Se ela não é devolvida, você pode protestar por falta de devolução. Você vai provar, é um meio, o protesto atua como meio de prova da falta da devolução. Você levou para o aceitante aceitar na letra de câmbio e ele não aceitou. Você pode protestar por falta de aceite. Ele tinha um prazo lá para aceitar. Você pode protestar ele. Ele não é obrigado a aceitar, mas você pode provocar ele aí. Vai aceitar ou não vai? Protesto necessário. Agora, o protesto facultativo, que é aquele contra o devedor principal, ele pode acontecer, mas ele é facultativo. Ele não é obrigatório. Ele não vai ter aí uma questão probatória. Ele é muito mais de conservação de direitos, né? Ele tem um efeito muito mais de conservação de direitos. Outro fim do protesto foi aquilo que eu já falei aqui algumas vezes, a publicidade do inadimplemento tem como um efeito o pagamento. Porque a partir do momento que a pessoa é protestada e torna-se público, ou, pelo que a gente viu aqui, cognoscível, com a possibilidade de conhecimento, aquele inadimplemento, ou aquele descumprimento, né, do contratual, porque eu posso protestar um contrato, também não necessariamente títulos de crédito, eu posso protestar documentos de dívida. Então, a partir do momento que aquele descumprimento, aquele inadimplemento torna-se público, há uma rede formada entre os tabelionatos e algumas empresas protetoras de crédito que, com a publicidade, essa informação desse inadimplemento é levada para essas empresas que têm proteção de crédito. O nome da pessoa que diz é negativado, né? Ou seja, com a publicidade é possível informar a esses órgãos protetores de crédito que uma pessoa deve. E essa negativação que decorre da publicidade, ela gera o pagamento da dívida. A pessoa acaba pagando. Para que, pelo que a gente viu aqui quando usou publicidade, a publicidade cesse, né? Lembra lá? Que o tabelião de protesto não pode expedir certidão dos protestos cancelados, a não ser por requisição judicial ou requerimento do próprio devedor. Então a pessoa paga para cessar a publicidade. A pessoa paga para cessar a publicidade. O protesto tem outros efeitos. Se for no Código Civil, ele acaba interrompendo a prescrição, né? Lá na lei de falências, né? Quando você vai lá no artigo 94 da Lei 11.101, estudar as causas de pedir da ação de falência, uma das causas de pedir é a impontualidade injustificada, ou seja, o cara te deve, aí tem aquele valor lá de até 40 salários mínimos, né? E ele não te paga. Você precisa provar que ele te deve e que ele não te pagou. Então, se você for entrar com uma ação de falência contra um devedor, pedindo a falência dele, com causa de pedido, ou seja, com fundamento na impontualidade justificada, ou seja, que ele deve mais de 40 salários mínimos, o débito venceu e ele não te pagou, como é que você vai provar isso? Tem que protestar. É o que a gente chama de protesto para fins falimentares. Você está protestando ele para instruir uma ação de falência. Na própria lei de falência, no artigo 99, inciso 2, o protesto é termo inicial para a fixação do termo legal da falência. Você vai estudar isso lá em direito empresarial. O termo legal da falência ou o período suspeito é aquele período em que o devedor, o empresário devedor, já estava falido, ou seja, o débito dele, as dívidas eram maiores que a receita, então ele não tinha receita, não tinha patrimônio para honrar todos os seus débitos. Ele podia saber ou não saber, ele já estava em estado falimentar. O juiz vai apurar isso na ação de falência. E aí ele vai virar e falar assim, ó, desde aquele... E o protesto, o primeiro protesto que é feito contra esse devedor, ele pode ser, são vários requisitos que o juiz pode adotar como termo legal da falência, para adotar o período inicial, né, para fixar o termo legal da falência. Ó. Desse dia para frente, ele atuou já em estado falimentar.
Então, o protesto, um dos efeitos do protesto é ser esse marco inicial, né? O juiz pode virar e falar assim, ó, o primeiro protesto foi lá no dia 11 de fevereiro. Então, do dia 11 de fevereiro até a prolação dessa sentença aqui, que eu estou declarando a falência do cidadão, todos os atos estão no período suspeito. Aí vocês vão estudar lá em falência isso daí, isso pode levar à invalidade desses atos. Aí vai depender, tem alguns atos que dependem de prova, ou seja, dolo ou culpa do devedor, outros não, outros a ineficácia é objetiva, né? É ação revocatória. Aí tem lá as causas de pedido objetivo, subjetivo, enfim. Isso é uma matéria lá de direito de falência. Mas o protesto é um dos efeitos aí na fixação do termo legal da falência. Ok? Então encerramos aqui os efeitos do protesto, estamos falando de natureza jurídica, efeitos. Vamos no próximo bloco analisar aí os atos, né, que competem aos tabeliães de protesto previstos aí no artigo 11. Já nós voltamos. Estamos de volta, pessoal, para o nosso terceiro bloco deste nosso terceiro encontro, né? Estamos aí, vamos analisar aí o artigo 11, né, da 8935. Diz o artigo 11. Aos tabeliães de protesto de título compete privativamente protocolar de imediato os documentos de dívida para prova do descumprimento da obrigação, intimar os devedores dos títulos para aceitá-los, devolvê-los ou pagá-los sob pena de protesto, receber o pagamento dos títulos protocolizados, dando quitação, lavrar o protesto, registrando o ato em livro próprio, em microfilme ou sobre outra forma de documentação. Acatar o pedido de desistência do protesto formulado pelo apresentante. Averbar A. O cancelamento do protesto, B. As alterações necessárias para a atualização dos registros efetuados. Expedir certidões de atos e documentos que constem dos seus registros e papéis. Então tá aí o rol de atos, né? Daqui a pouco eu vou ler o parágrafo primeiro, o parágrafo único. O rol dos atos aí que são de competência do tabelião de protestos. O funcionamento do tabelionato, né? As minúcias do procedimento de protesto estão pormenorizadas lá na Lei 9492 de 97, que nós tivemos a oportunidade de comentar, né? Lei 9492 de 97, uma lei de funcionalidade. Ela explica o funcionamento do tabelionato de protestos, né? De protesto. Enquanto, em paralelo com a 6.015, que mostra o funcionamento dos registros. Então, lá na 9492, vocês vão estudar com mais vagar e com mais profundidade na disciplina de protesto, a Lei 9492, ela irá esmiuçar aí o funcionamento do tabelionato de protesto. O que diz o parágrafo único desse artigo 11? Diz que, havendo mais de um tabelião de protestos na mesma localidade, será obrigatória a prévia distribuição do título. O artigo 7º da Lei 9492 também traz a previsão aí do distribuidor, né? Os títulos e documentos de dívida destinados a protesto somente estarão sujeitos à prévia distribuição obrigatória nas localidades onde houver mais de um tabelionato de protesto de títulos. Onde houver mais de um tabelionato de protesto de títulos, a distribuição será feita por um serviço instalado e mantido pelos próprios tabelionatos, salvo se já existir ofício distribuidor organizado antes da promulgação dessa lei. Olha só, então primeiro vamos falar do serviço de distribuição. Ou seja, o que o artigo 7º e o parágrafo único do artigo 11, então o artigo 7º da 9492 e o artigo 11, parágrafo único da 8935 estão falando o seguinte, ó, se no município tiver mais de um tabelião de protesto,
O credor não pode chegar lá no tabelionato e falar, vim protestar o título. Ele não pode. Se ele fizer isso, o tabelião tem que falar, meu amigo, você vai lá no serviço de distribuição e entrega esse título lá. Certo? E aí o serviço de distribuição, ou seja, o distribuidor, ele vai distribuir entre os tabeliães os títulos apresentados de acordo com a qualidade e a quantidade de títulos. Então tem a ver com a distribuição, ela primeiro, então, ela é obrigatória. Então, por exemplo, aqui no município onde eu sou tabelião de notas e protesto. Nós somos 5 tabeliães de protesto. Porque tem 4 notas e os 4 fazem protesto, e além disso, ainda existe uma competência aqui com RI. Um dos RIs da cidade aqui faz protesto também. Então, nós somos 5 tabeliães de protesto. Então, a pessoa chega lá na minha serventia, por exemplo, quando eu digo minha serventia eu sou responsável. Chega lá no tabelionato e fala que eu vim protestar esse cheque. O que o escrevente fala? Não, você vai lá no distribuidor, dá o endereço para ele, fala, entrega lá. Aí o distribuidor, hoje a apresentação física é muito rara, tá? A maior parte dos títulos são apresentados eletronicamente, mas acontece a apresentação física, da pessoa chegar com a duplicata, é difícil, mas acontece, chegar com a duplicata, com o cheque, e apresentar, às vezes, um contrato, muito comum apresentar sentença também, mas acontece. 90% das vezes, para mais, a apresentação é eletrônica. Só que acontece na apresentação física. Se chega para mim, eu não posso recepcionar o título, porque a distribuição é obrigatória. Eu tenho que encaminhar a pessoa para o distribuidor. Aí o distribuidor vai dividir entre os tabeliães da cidade. Qual o critério que ele utiliza para distribuir? Quantidade e qualidade. Certo? Isso é o serviço de distribuição. Quem mantém esse serviço? Os tabeliães da cidade. Então, por exemplo, aqui no município que eu sou tabelião, nós mantemos. Então, ele funciona hoje em um dos tabelionatos. A gente paga um aluguel para o tabelião, pelo local do prédio dele lá que é utilizado. Nós rachamos os encargos, nós dividimos entre nós os encargos trabalhistas dos funcionários lá do distribuidor. Então, os custos do distribuidor, papel, tinta, caneta, energia, água, tudo a gente que paga, certo? Então, o serviço de distribuição é mantido pelos tabeliães. O que o parágrafo único, agora, entendido isso, né? Acho que não tem muito mistério. Agora, atenção para o parágrafo único. Onde houver mais de um tabelionato de proteção de título, a distribuição será feita por um serviço instalado e mantido pelos próprios tabelionatos, salvo, ou seja, exceto, se já existir no local ofício distribuidor organizado antes da promulgação dessa lei. Então, se houver um ofício distribuidor, aí muda de figura. Aí eu estou falando de uma serventia que faz o papel de distribuição. Daqui a pouquinho eu vou explicar o ofício de distribuição. Aí eu volto nesse assunto. E falo, lembra lá do distribuidor do protesto? Então não confunda o ofício distribuidor com o serviço de distribuição. Esse ofício distribuidor que o artigo 7º, parágrafo único aí da lei 9492 está falando, é o distribuidor que está previsto lá no artigo, deixa eu só confirmar, 13, no artigo 13 da lei 8935. Daqui a pouquinho nós vamos falar dele, tá? Aí nós voltamos aqui e vou falar, não confunde. Esse ofício de distribuição que eu estou falando aqui agora do artigo 13 é o que o parágrafo único do artigo 7 está se remetendo. Isso daqui é uma serventia. Esse ofício distribuidor aí, ele é uma serventia. Ele, para ser responsável por ele, tem que prestar concurso, ele tem um oficial registrador, ele faz parte da organização judiciária, é feita a correção. Isso é o ofício distribuidor, que está aí no parágrafo único do 7º. O serviço de distribuição, ele não tem nada a ver, não tem delegatário. Os tabeliães se unem, alugam um local e põem um funcionário lá para fazer o serviço de distribuição.
Se já tiver um cartório que faz essa distribuição, que é o ofício distribuidor, a gente não precisa montar o serviço de distribuição. Vou trazer aqui só o artigo 53, que ele é interessante porque ele traz uma exceção ao critério da quantidade e da qualidade, né? Ele prevê, o artigo 53 da 8935, ele prevê uma territorialidade para os tabelionatos de protesto. Veja só, hein? Muita atenção para esse artigo 53. Nos estados cujas organizações judiciárias vigentes à época da publicação dessa lei assim previrem, continuam em vigor as determinações relativas à fixação da área territorial de atuação dos tabeliões de protesto, a quem os títulos serão distribuídos em obediência às respectivas zonas. Então, está falando o seguinte, ó, os estados cuja organização judiciária, na época da publicação desta lei, qual lei? Qual lei? Cadê a caneta? Então, ó, ele está falando desta lei. Qual lei? 8935. Então, ele está falando o seguinte, os estados cuja organização, na época que a 8935 foi publicada, previam que o protesto devia ser distribuído de acordo com um critério geográfico, continuam assim. Então, ele está falando que, por exemplo, se você tinha um município, o território do município, esse município, ele tinha duas circunscrições, por exemplo. Ele tinha aqui a primeira zona, onde tinha o primeiro tabelião de protesto, e ele tinha a segunda zona, onde tinha o segundo tabelião de protesto aqui. Vamos imaginar que nesse estado a lei de organização falava o seguinte, ó, é o seguinte, nos municípios tais e tais, existem não sei quantas circunscrições e os títulos levados a protesto serão protestados no cartório de domicílio do devedor. Ele está falando o seguinte, todo devedor que morar aqui na segunda zona, os títulos serão protestados no segundo protesto. Não interessa a quantidade de títulos, não interessa a qualidade, não interessa nada. O critério aqui era geográfico. O critério era geográfico. Ou seja, a lei de organização desse Estado previa, quando a 8935 foi promulgada, previa um critério geográfico para a realização do protesto. E todos os devedores, né, que tinham domicílio na primeira zona, o título que eles deviam era protestado no primeiro. O que o artigo 53 está falando é o seguinte, bom, essa lei ela vai continuar em vigor mesmo depois do 8935. Ela vai vigorar quando? Quando da primeira vacância aplicar-se-á o parágrafo único do 11, que fala em distribuição. Olha lá o parágrafo único do 11. Havendo mais de um tabelionato, havendo mais de um tabelião de protesto na mesma localidade, será obrigatória a prévia distribuição do título. Então, o que o 53 está falando é que promulgou 8935, os títulos, promulgou 8935, o Estado fixava critério territorial para a realização do protesto, continua valendo. Quando houver a primeira vacância, vamos imaginar que esse cidadão aqui morreu em, sei lá, 94, vamos botar aí, 6 anos depois. Ele morreu no ano 2000. O tabelião do segundo tabelionato morreu no ano 2000. Ou seja, esse tabelionato ficou vago.
ocorreu o quê? Ocorreu a primeira vacância nesse município. Com essa primeira vacância, acaba essa territorialidade, então, acaba estas zonas, acaba essa questão de zonas e continuam os dois tabelionatos de protesto, só que agora a distribuição deles deixa de utilizar um critério territorial e passa a utilizar um critério que de quantidade e qualidade. Aplica-se o artigo 11 da Lei 8935, certo? Então, muita atenção com esse artigo aí, 53, porque ele é uma exceção ao critério da quantidade e da qualidade, ok? Então, vamos encerrar aqui o nosso terceiro bloco e vamos voltar no quarto bloco, estudando já o artigo 12, já entrando aí nas questões registrais, né? Falando um pouquinho dos registros. Vocês vão ver que a gente não vai falar de atribuição, porque as atribuições dos registros estão lá na Lei 6.015, mas nós vamos explicar cada um dos serviços registrais, vamos discutir um pouquinho de territorialidade, né? E vamos, que eu acho mais interessante, fazer uma relação entre a publicidade registral e a publicidade notarial, né? A gente pode fazer diversas, não são iguais as publicidades notarial e registral, nós podemos fazer diversas vinculações, diversas comparações com essas publicidades. Eu vou trazer um aspecto aqui que eu acho bastante interessante, ok? Já nós voltamos. Pessoal, voltamos aí para o nosso quarto bloco desse nosso terceiro encontro e vamos agora avançar para o estudo dos registros, né? Vamos ver agora os serviços registrais, né? Os serviços registrais. Eles estão lá no artigo 12 da 6.8935, que diz assim: aos oficiais de registro de imóveis, de títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas e civis das pessoas naturais e de interdições de tutelas, compete a prática dos atos relacionados à legislação pertinente aos registros públicos de que são incumbidos, independentemente de prévia distribuição, mas sujeitos os oficiais do RI e do RCPN às normas que definirem as circunscrições geográficas, né? Então, olha só, a primeira coisa, os oficiais do registro de imóveis, de títulos e documentos, do civil das pessoas jurídicas, civil das pessoas naturais, interdições e tutelas, compete a prática dos atos relacionados na legislação pertinente aos registros públicos. Pessoal, qual que é a legislação pertinente aos registros públicos? Bom, a principal lei que nós temos na legislação pertinente aos registros públicos é a Lei 6.015 de 73, que é a Lei de Registros Públicos. Então, lá na Lei de Registros Públicos estão previstos os atos que são incumbidos, né? O registrador de imóveis, o registrador de títulos e documentos, o registrador civil das pessoas jurídicas, das pessoas naturais. Claro que existe legislação extravagante que também fala de ato desse serviço, principalmente no registro de imóveis, né? Porque a legislação é mais farta. Mas quase tudo está lá no artigo 167, por exemplo, no registro de imóveis. Então, diferente do tabelionato, em que a Lei 8935 falou, compete ao tabelião de notas e elencou os atos. Compete ao tabelião de protesto e elencou os atos. Nós vamos ver que compete ao registrador, ao oficial de registro e distribuição. Nós vamos ver aqui no artigo 13 os seguintes atos. Para o RI, para o TD, para o PJ e para o RCPN, a 8935 não fez essa enumeração. Por que ele não fez essa enumeração? Porque isso é enumerado lá na 6.015, lembra? 8935, lei que dá estrutura. 6.015, lei que dá funcionalidade. Como você tem uma lei de funcionalidade para o registro,
A 8935 achou por bem não repetir ou não esgotar o tema aqui, né? Muito bem. Vamos falar de cada um desses serviços aqui. O primeiro deles, o nosso registro de imóveis, né? Para que serve o registro de imóveis? Bom, o registro de imóveis, ele vai registrar, vamos dizer assim, ele vai dar publicidade aos direitos reais ou a atos que de alguma forma possam influenciar na vida de um imóvel. Então, se você tem a instituição de um direito real sobre o imóvel, a transferência de um direito real, a extinção, a modificação de um direito real sobre um imóvel, essa instituição, essa modificação, essa transferência, esse cancelamento, essa extinção, eles têm que passar pelo registro de imóveis. Por quê? Porque eles precisam da publicidade. Por que eles precisam da publicidade? Oponibilidade contra terceiros, né? Segurança jurídica. Então, o fim do registro de imóveis é dar publicidade para todas essas relações reais, seja de criação, alteração, transmissão ou extinção de direitos reais sobre imóveis. Então, em regra, direito pessoal não entra no registro de imóveis. Somente aqueles direitos reais ou algum fato jurídico que tem uma repercussão direta sobre determinado imóvel. Então, não necessariamente um direito real, mas um fato jurídico que tenha uma relação direta e possa influenciar ou possa ter alguma consequência sobre um direito real. Por exemplo, uma penhora. Uma penhora num processo judicial, numa execução, ela, em regra, não cria nenhum direito real. Então, o imóvel é penhorado, nenhum direito real é criado. Mas perceba que uma penhora é o início, aquela constrição que o juiz faz no imóvel, ela pode representar um início de uma transmissão forçada daquele imóvel. Por quê? Porque ele penhora, leva para a asta pública e vende. E vende em asta pública o bem. Perceba que há uma alteração no direito de propriedade. Então, aquele fato jurídico, né, aquela situação jurídica, penhora, que decorreu lá num processo de execução, ela, num primeiro momento, ela não é um direito real. Ela não modifica um direito real num primeiro momento, né? Ela pode ter influência direta, porque algumas penhoras causam indisponibilidade do bem, ou seja, elas restringem o direito de propriedade, impedindo que o proprietário disponha de forma voluntária. É o exemplo lá na Lei 8.212, né, está lá no artigo 45, no 53, a questão da penhora em favor da União de suas autarquias, que tornam o bem indisponível. Aí essa penhora, ela tem uma relação direta com o direito de propriedade e imediata. Por quê? Porque ela impede a disposição da propriedade. O cara não pode vender, o cara não pode doar, pode permutar, não pode fazer nada, não pode dar em garantia, porque só pode dar em garantia quem pode dispor, ele perdeu a disponibilidade. Então, nesse caso, há uma relação direta, né, imediata com o direito de propriedade. Mas na maioria das vezes não. Uma execução civil, eu estou executando uma pessoa, vou lá, a pessoa não me paga, processo de conhecimento, sentença, não paga, cumprimento de sentença. No meio do cumprimento de sentença, eu não nomeia bem a penhora, eu apresento uma matrícula, falei, tem bens. O juiz manda penhorar. Pode acontecer ele não pagar desse bem ser vendido para satisfazer o meu crédito. Então perceba como é importante a informação da penhora na matrícula. Porque quem comprar aquele imóvel já vai saber, opa, peraí, será que isso aqui não é uma fraude à execução? Uma penhora verbada nessa matrícula? Certo? Então, essa é a importância do registro de imóveis. O registro de títulos e documentos, tá aí o nosso segundo serviço registral, títulos e documentos, ele está relacionado, né, ele está relacionado com os direitos pessoais e com os direitos reais sobre os bens móveis. Então, em regra,
os direitos reais sobre os móveis e os direitos pessoais vão para o TD. Além disso, vocês vão estudar lá na matéria de TD ainda as atribuições, né, ou a finalidade residual e a facultativa, ou seja, aquele título, aquele documento que não possui uma previsão legal de registro, ele pode ser registrado no TD para surtir efeito perante terceiros. Isso aí é a competência facultativa do TD. E eu tenho também no TD a competência residual. Fica tranquilo. Tiago, não estou entendendo nada que você está falando, não vou lembrar nada disso. Não, fica tranquilo. Você vai estudar isso lá no TD com mais calma. Estou falando aqui das finalidades do TD. Para que serve o TD? Direitos reais sobre móveis, instituição, modificação, extinção, não transmissão, porque direito bem móvel, a transmissão é pela tradição, né? Mas alguma modificação, extinção de alguns direitos reais sobre os bens móveis. Direitos pessoais também, quando se quiser dar publicidade ao TD, ao direito pessoal, é no TD. Além disso, você tem outras duas atribuições importantes do TD que eu estou dizendo. Uma é a conservação, ou seja, é uma atribuição, a conservação, ela entra na competência facultativa do TD. Ou seja, se você quiser, facultativa, ou seja, uma faculdade, se você quiser, você pode levar um título para ser registrado no TD e se conservar. Ah, tem um contrato particular aqui, estou com medo de perder lá em casa. Registra no TD. Competência facultativa, finalidade de conservação. E temos também a competência residual do TD. Ou seja, se eu tenho um documento, eu quero dar publicidade a ele para que ele tenha oponibilidade erga omnes, e não há uma previsão legal de um órgão de registro desse documento, aonde que eu registro ele? No TD. No TD. Competência residual do título do documento. Nosso terceiro serviço é o serviço do registro civil das pessoas jurídicas. O registro civil das pessoas jurídicas. No registro civil das pessoas jurídicas, eu vou registrar os atos constitutivos das pessoas jurídicas não empresariais, associações, fundações, eireles, né, ou eirelis, de natureza não empresarial, sociedades de natureza simples, né? A sociedade ela pode ser de natureza empresarial ou não empresarial, chamada de sociedade simples, de natureza simples. Então, as sociedades não empresariais. Lembra lá do Código Civil? Na parte geral, quando ele fala da pessoa jurídica, ele diz que a personalidade da pessoa jurídica ela nasce com o seu registro no órgão competente. O RCPJ é o órgão competente para o registro das pessoas jurídicas não empresariais, associações, fundações, eireles ou sociedades não empresariais. Olha só, o TD, perceba que o TD, olha só, registro de títulos, documentos e civis das pessoas jurídicas. Por que esses dois não são sempre grudados? Porque, apesar deles serem serviços independentes, autônomos, na sua grande maioria, eles funcionam no mesmo espaço físico. Então, quando é atribuído a um oficial a serventia de TD, o PJ vai junto, ou o contrário, né? Não tem uma prevalência de um sobre o outro. Mas, normalmente, são serviços, tem estado que é separado, mas, na sua grande maioria, esses serviços eles funcionam no mesmo espaço físico, na mesma serventia, no mesmo cartório. Então, você tem uma mesma serventia com mais de um serviço. Certo? RCPN. Além disso, né, antes de a gente passar para a RCPN e RCPJ, eu falei do ato constitutivo e suas alterações das PJs não empresariais, mas ele também tem uma função de matrículas de jornais, periódicos, oficinas impressoras, agências de notícias e empresas de radiodifusão, né? Então, esses veículos de comunicação,
eles têm um local próprio de registro no RCPJ, vai ser lá no livro B, né? Vai ser lá no livro B, vocês vão estudar os livros também, vai ter o livro A e o livro B no RCPJ. Lá no livro B é que se registra esses veículos aí de notícia, né? O RCPN, ele está relacionado, o RCPN é um serviço assim, que ele é fundamental, né? Ele é fundamental para a nossa sociedade. Por quê? Porque os principais atos da vida civil da pessoa natural, e aí os principais atos ligados principalmente à personalidade, né? Estou falando aqui de cunho patrimonial, estou falando aqui de atos, principais atos não patrimoniais. Alguns podem ter reflexo patrimonial, óbvio, a morte, o casamento, né? A morte abre a sucessão, o casamento você tem aquisição de bens pelo casamento, independente de registro no registro de imóveis, né? Então, mas aqui o cerne, a grande questão são os principais atos da vida civil da pessoa natural, né? Os atos não patrimoniais, nascimento, casamento, óbito, que mais? Ausência, nacionalidade. Então você tem reconhecimento de paternidade, adoção. Então você vai acabar registrando atos e fatos jurídicos relacionados com as pessoas naturais. O que é importante? O serviço de RCPN, ele é fundamental para a nossa cidadania, né? Porque claro que eu nasci com vida, o ser humano nasceu com vida, ele é pessoa para o direito. Ele é pessoa para o direito. Está lá na parte geral do Código Civil. Nascimento com vida, tem aquelas teorias lá da questão do nascituro, né, concepcionista, natalista, personalidade condicionada, né? Mas então a pessoa nasce, ela é pessoa para o direito, ok. Mas ela só vai ter o ordenamento, só vai saber que aquela pessoa jurídica, que aquela pessoa natural nasceu, ou seja, que aquela pessoa existe para o direito, com o registro de nascimento. Vocês conseguem entender a diferença? Não é o registro que vai torná-la pessoa. O que torna ela pessoa é o nascimento com vida. Conceito de pessoa, conceito jurídico de pessoa, tá, gente? Estou falando de ser humano, não. Estou falando do conceito jurídico de pessoa, ou seja, um ente, um sujeito de direitos, né? Um sujeito de direitos. Um ente que é capaz de figurar num polo ativo e passivo de uma relação jurídica, um sujeito de direitos. Então, esse sujeito de direitos, pessoa, né, na espécie pessoa, ele se torna pessoa com nascimento com vida, artigo 1º e 2º do Código Civil. Só que como é que nasce uma criança lá na maternidade? Como é que o ordenamento sabe que aquela criança nasceu? Será que ela tem um direito sucessório para ela receber? Como é que ela vai poder exercer o direito à saúde dela, se por acaso for negado um atendimento a essa criança? Então perceba que para a cidadania, né, é o primeiro ato que coloca a pessoa dentro do ordenamento jurídico, é o registro de nascimento. E por aí vai, né, pelos dados do registro civil das pessoas naturais, diversas políticas públicas são fomentadas, né, políticas de educação, políticas de saúde, saneamento básico, e por aí vai. Então o registro civil das pessoas naturais, ele é muito importante para a nossa sociedade, né? Muitas vezes ele é relegado, as pessoas menosprezam, porque dá. Principalmente quem está fazendo concurso, né? Dá pouco dinheiro, muito ato gratuito, mas não é só isso, né? A questão não é só essa, ok? Vamos aí encerrar o nosso 4º bloco e voltamos no 5º bloco discutindo a questão do que é a territorialidade do RCPN e do RI, essa parte final aí do artigo 12 que fala mais sujeitos oficiais de registro de imóveis e civil das pessoas naturais, as normas que definirem as circunscrições geográficas. Então, já nós voltamos.